Comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Deus abençoando hoje, nós vamos estar falando sobre passando por provações. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Aqueles que forem encontrando, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. A Bíblia assim nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu quero enfatizar este último verso, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu venho, Pai, na Tua presença, primeiramente pedir perdão pelos meus pecados, pedir que o Senhor revista-me com a Sua autoridade, com o Seu poder, para que nesta noite, ao abrir da minha boca, não eu possa estar falando, mas o Seu Santo Espírito, me usando como Seu vaso, como Teu instrumento. Peço que o Senhor esteja abençoando a Tua congregação, que cada um dos amados irmãos sejam edificados pela exposição da Sua palavra. Que a Sua palavra entre nos nossos corações e que ela venha produzir em nós a mudança, a transformação, ó Pai, que o Senhor tanto almeja em nossas vidas. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Irmãos, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando você, ao ouvir o Evangelho, você foi convencido pelo Espírito Santo, e ali naquele dia, naquela noite, eu não sei quando você o fez, ao entregar a sua vida a Cristo, irmãos, coisas extraordinárias aconteceram na sua vida e na minha vida. Coisas que nossa mente é limitada para entendermos tudo que aconteceu. Na palavra de Deus, nós temos aqui várias coisas reveladas. Mas mesmo assim, irmãos, diante do que de fato aconteceu, nossa mente limitada não pode compreender tudo que aconteceu nas nossas vidas quando você entregou sua vida a Cristo. O que nós sabemos é o que nos foi revelado pela palavra do Senhor. Mas, amados, uma das coisas que aconteceu no seu coração quando você entregou sua vida a Cristo foi uma pureza, uma purificação no seu coração. A Bíblia diz que nós somos pecadores. O nosso coração, o nosso interior está manchado por causa do pecado. Quando você entregou sua vida a Cristo, o Senhor Deus purificou o seu coração com o precioso sangue do Cordeiro, com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E além de purificar o seu coração, o próprio Deus preencheu o vazio que você tinha no seu coração com o seu Santo Espírito. E hoje Deus não habita mais, irmão Sidney, em tabernáculos, em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, os salvos no Senhor Jesus Cristo. Amém ou não, irmãos? Ele habita em nós.
Irmãos, e quando o Senhor Jesus nos salvou pela sua graça, quando o Espírito Santo veio habitar nos nossos corações, ele nos fez novas criaturas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é muito claro ali para nós, amados. Aquele que está em Cristo, diz alguém? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, esse tipo de mudança é com relação ao nosso relacionamento com Deus. Quando você entregou sua vida a Cristo, uma transformação instantânea aconteceu no seu coração, permitindo agora que eu e você tenhamos um relacionamento pessoal com aquele que tanto nos amou e se entregou a si mesmo para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, para nos resgatar da condenação eterna, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Mas há uma outra transformação que começou quando você e eu fomos salvos. Uma transformação que começou ali e só vai terminar quando você partir para a eternidade. Essa transformação nós chamamos de santificação. É um processo que acontece na nossa vida e que ele não para. Todos os dias nós estamos enfrentando nossas lutas, lutas internas, lutas externas, porque nós queremos agradar ao Senhor. Dentro de mim, dentro de você, nós temos duas naturezas. A natureza velha puxando você para satisfazer os desejos da sua carne, e a sua nova natureza trabalhando em você, o Espírito Santo que habita em você, trabalhando em sua vida, para que você possa agradar a Deus e não a você, e não aos seus desejos. Uma luta interna está sendo travada ali, dentro de você. E meus amados irmãos, Deus quer que nós crucifiquemos esse velho homem. Paulo chama de velho homem, de velha natureza. Deus quer que você crucifique ele. O que isso significa? Quando Jesus fala assim, ó, cada um tome sua cruz. Ele não estava falando de enfrentar problemas, ele estava falando de você crucificar o seu próprio ego, crucificar a sua velha natureza, para que você possa andar controlado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus está trabalhando em cada um de nós para nos fazer homens e mulheres aprovados por Deus. Homens e mulheres que vivem para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Não vive para os seus prazeres, não vive para os seus desejos, mas vive pela causa do Senhor Jesus Cristo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele quer transformar você em um vaso de honra, em um vaso de bênção, para que Ele possa te usar. E Ele está fazendo isso na nossa vida nesse momento, na sua vida, nesse momento. Ele quer que você seja um servo aprovado diante dEle. E nesse processo, Deus permitirá que a sua fé seja provada. Deus vai permitir que nós passamos por certos momentos em nossas vidas que servem como uma avaliação para ver o quanto nós estamos aprendendo e o quanto estamos crescendo na nossa fé. Deus quer mostrar para você e para as pessoas em nossa volta que a nossa fé ela é verdadeira, ela é genuína, ela não é falsa, não há fingimento. E os momentos que nós passamos, em especial aqueles momentos de dificuldade, momentos de decisões, momentos onde nós nos encontramos num beco sem saída, são aqueles momentos que nós vamos revelar que tipo de fé nós temos. Se ela é uma fé verdadeira ou se ela é uma fé falsa, uma fé fingida. Por isso que Deus permite que nós passamos por provas. Uma ilustração clara para que os irmãos entendam
eu tenho aqui 3 filhos, o Estevão, a Isabela e a Sarinha. A Sarinha é a única que ainda não estuda, mas o ano que vem, se Deus abençoar, ela estará estudando também. Mas o Estevão e a Isabela estão lá na escola. A professora deles está lá ensinando para eles português, matemática. Eu me lembro, irmãos, nossa, eu gostava demais de matemática. Eu gostava quando a minha professora, a dona Cida Lopes, ela ia e ensinava aqueles cálculos para nós, aquelas fórmulas de matemática. Irmãos, eu gostava demais. Eu ficava atento ali, ela ensinando aquelas fórmulas de matemática, e depois ela falava, agora vão e resolvam. Se vocês entenderam. Irmãos, eu corria, eu fazia os cálculos, tudo certinho, porque eu gostava e eu queria ser o primeiro de terminar. E, de fato, eu era um dos primeiros a terminar. Eu gostava demais, sabe? E depois ela vinha, passava aquele tanto de exercício. Olha, vou passar um aqui com esses números aqui para vocês. E depois, não, agora vamos mudar, vamos colocar uns números maiores, uns números parcelados, né? Não números inteiros. E assim por diante. Irmãos, eu gostava demais. Aí, de repente, ela falava, tal dia vai ser a avaliação de matemática. Aí o sangue já ficava, né? Eu já ficava nervoso, mas eu gostava demais de matemática, irmãos. Eu gostava demais. Ainda gosto, embora não invista tanto tempo, né? Mas com matemática. Irmãos, mas aí a prova ela serve para quê? Para avaliar se o aluno ele está aprendendo a matéria, se ele está conseguindo absorver as informações que está lhe sendo passada. Serve para ver se o aluno realmente colocou na sua cabeça aquilo que foi ensinado para ele. Num certo sentido, acaba sendo até uma avaliação para a professora, não é certo, irmã? Para ver se você está ensinando certo, né? As professoras aqui sabem disso. Mas, amados, com relação às coisas espirituais, Deus permite nós passarmos por certas provas justamente para isso, para avaliar como está a nossa vida espiritual, para ver se estamos crescendo na fé, para ver se estamos dando os passos necessários para o nosso crescimento. E Deus quer que você cresça na fé. Deus quer que você chegue à maturidade espiritual. Deus quer que você seja a imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não, irmãos? E nesse texto aqui que nós lemos aqui como texto base da nossa mensagem nesta noite, nós podemos ver Pedro, ele começa a falar, né? Ele está escrevendo para aqueles irmãos que eram membros da igreja em Jerusalém, que foram dispersos pela perseguição. Ele começa a sua carta falando das bênçãos que Deus derrama sobre a vida de todo aquele que foi regenerado, que nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo. No versículo 6 e no versículo 7, ele vai falar assim, olha, nós estamos alegres pelas bênçãos que Deus tem nos dado, embora que temporariamente ou momentaneamente nós tenhamos que passar por certas tentações. A palavra tentação aqui está no sentido, né, daqueles momentos que servem para provar a nossa fé. É necessário. O que Pedro está dizendo aqui, ele está se referindo à perseguição que veio sobre a igreja para que a igreja pudesse ser espalhada. E não somente a igreja, mas aonde os crentes iam, o que eles faziam? Eles pregavam o evangelho, eles falavam do amor do Senhor. Tanto é que igrejas foram começadas, almas foram salvas, porque os crentes por onde iam testificavam do amor do Senhor Jesus. Então Pedro diz, olha, era necessário. Eu sei que não é fácil, irmãos, eles estavam sofrendo. Eles estavam longe da sua casa, longe dos seus familiares. Muitos sofriam prisões. Muitos tinham que dar a sua vida por amor à sua fé, por amor a Jesus. Sofriam a dor da perda dos seus familiares. Não era fácil, mas era necessário. E Pedro diz assim,
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação em Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Irmãos, Pedro está dizendo, provas são necessárias. A pergunta que eu faço para cada um dos amados irmãos nessa noite, você está pronto para passar pelas provas? Talvez você ainda não esteja nesta noite passando por provas na sua vida. Mas se prepare, você vai passar. Mas eu tenho certeza que em alguma área de sua vida você está passando. Mas Deus permite isso acontecer para que nós possamos crescer na fé em Jesus Cristo. Tiago, ele diz algo bem semelhante, lá em Tiago 1, versículo 12. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, ou seja, suporta esse momento de teste na sua vida, esse momento de dificuldade, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quando passamos pela prova, irmãos, e nós não vacilamos, nós ficamos firmes à palavra de Deus, quando nós não vacilamos nem para a direita e nem para a esquerda, mas ficamos firmes ali com o Senhor, o resultado será a aprovação da nossa fé. Nós seremos aprovados diante de Deus, mas não somente diante de Deus, mas diante das pessoas que estão em nossa volta. Eles verão que a nossa fé é uma fé verdadeira. A Bíblia deixa claro para todos nós que a nossa fé será aprovada. Embora Deus conheça os nossos corações, Ele permite certos momentos difíceis para comprovar a veracidade da sua fé, para você e para que as pessoas em sua volta vejam o quanto você tem uma fé verdadeira. E nesta noite nós veremos 3 exemplos de provações que nos apresenta alguns tipos de provações que nós podemos passar em nossas vidas. 3 exemplos, 3 tipos de provas que eu e você podemos passar nas nossas vidas hoje. E para isso eu convido a você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, nós vamos ler versículo 20 e 21 desse texto. A Bíblia diz assim, versículo 20 e 21. E era Isaque... E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, mulher de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Meus amados irmãos, talvez você olhe para esse texto aqui, e você vai falar assim, pastor, mas que provação que Isaque estava passando aqui? Uai, eu já li esse texto aqui um monte de vezes, eu não vi em nenhum lugar que Isaque está passando por provas. Irmãos, Isaque está passando por uma provação aqui. Até o título aqui desse ponto é a provação de Isaque em Ber-la-Roi. Esse poço, esse lugar que Isaque estava vivendo aqui, era um lugar, quando ele morava perto do poço. Lembra da serva Agar, a serva de Sara? Por causa da opressão que ela estava sofrendo por parte de Sara, ela fugiu com seu filho Ismael, que era o filho dela com Abraão. Ela fugiu. E chegou ao ponto de não ter comida, não ter bebida, e ela deixou a criança ali, para morrer, vendo ela chorar, vendo a criança chorar, ela chorando também. E de repente Deus se manifesta a ela, falando com ela, falando assim, olha, eu vou fazer dele também uma grande nação, ele não vai morrer, pode ficar tranquila. E ela chama aquele lugar onde ela estava de Ber-la-Roi.
O significado é o Senhor que me vê. E Isaac escolheu aquele lugar para viver durante um tempo, ali na terra de Canaã, para morar ali. Irmãos, se você olhar aqui para esse texto, nós precisamos, primeiramente, trazer à memória alguns pontos importantes para a gente entender em que aspecto Deus está provando Isaac aqui. Primeira coisa, Deus fez promessas para Abraão. E uma dessas promessas era fazer de Abraão uma grande nação. Embora Abraão desviou um pouquinho para lá, desviou um pouquinho para cá, Deus continuou trabalhando na vida dele até que Isaac nascesse. E Deus deixou claro, o filho da promessa é Isaac. O tempo passa, Deus começa a trabalhar com Isaac, porque Abraão já foi, o tempo de Abraão já foi, Abraão já passou seu bastão para frente. E agora é Isaac, Deus está trabalhando com Isaac. Isaac estava vivendo ali, e as promessas de Deus, que era para Abraão, agora é por meio do seu filho Isaac, por meio de Isaac. E Deus havia prometido que agora em Isaac, Deus ia fazer uma grande nação. Para fazer uma grande nação tem que ter o quê? Tem que ter gente, tem que ter filho. E se nós observarmos aqui, o que Rebeca não podia ter? Filhos. O que Deus estava fazendo com Isaac? Estava provando a fé de Isaac. Estava vendo como que Isaac iria lidar com essa situação. Mas, irmãos, Isaac aqui apresenta para nós uma maturidade espiritual muito grande. Isaac estava confiando plenamente no Senhor. E não somente confiando, irmã Natália, como também buscando no Senhor o momento em que sua esposa iria dar à luz o seu filho. Isaac estava depositando sua confiança plenamente nas promessas que o Senhor havia feito. Ele sabia, irmãos, Deus prometeu que ia me dar filhos, que ia fazer de mim uma grande nação. Então, no tempo de Deus, Deus irá me dar os filhos que Ele me prometeu. Só que, lógico, ele sabia do poder da oração. Isaac era um homem de oração. Isaac buscou no Senhor: Senhor, dai-me filhos, Senhor. Dai-me filhos, Senhor, filho da promessa, Senhor. E Deus honrou o seu servo. Eu acho que Deus lá de cima olhou assim, irmãos, uma ilustração humana aqui, tá? Acho que Deus olhou lá de cima e falou assim: rapaz, esse menino tem uma fé muito bonita aí, né, nesse sentido. Então vamos fazer o seguinte, já vamos dar 2 filhos logo de uma vez para esse menino. Vamos dar 2 logo de uma vez. Tanto é que Rebeca engravidou de gêmeos, né? Uma brincadeira aqui à parte, né, irmãos? Para quebrar o clima. Mas, amados, assim como Isaac, nós também precisamos confiar nas promessas de Deus. Amém ou não, irmãos? Precisamos confiar na palavra de Deus. Quando nós falamos a promessa de Deus, nós estamos falando da palavra dele, nós estamos falando das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Nós, como crentes do Novo Testamento, nós precisamos depositar a nossa confiança na autoridade da palavra de Deus. Amém ou não, irmãos? Hoje nós estamos comemorando o Dia da Bíblia, né? O 2º domingo de dezembro. Hoje de manhã, inclusive, como tradição, nós fomos lá para Fernando Correia, né, distribuir porções da palavra de Deus para os motoristas ali no semáforo, né? Tivemos esse belo tempo aí. Irmãos, e a Bíblia ela é fundamental para as nossas vidas. Ela é fundamental não somente para nós, como para todos, sejam salvos ou ímpios. A palavra de Deus, ela transforma vidas. Ela é fundamental para nos levar, para nos guiar por toda a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Irmãos, todas as pessoas no mundo têm fé, têm algum tipo de fé. Até o ateu tem fé em alguma coisa. Tem pessoas que dizem que acreditam em Jesus, mas não vai na igreja, não faz nada, mas diz que acredita em Jesus. Tem gente
que acredita em Iemanjá, tem gente que acredita em Buda, tem gente que acredita no Chico Xavier. Que Chico Xavier existiu, nós sabemos que existiu, mas o que ele ensinava era verdade, todo respeito, mas nós sabemos da verdade, amém, irmãos? Nós sabemos da verdade. Irmãos, tem pessoas que acreditam nas teses de Charles Darwin, de Karl Marx, de Nietzsche, entre outros. Todo mundo acredita em alguma coisa. A diferença é, qual é o fundamento da fé? A diferença está aí. A sua fé está alicerçada aonde? Aonde está embasado a sua fé? Conversando aqui com o senhor, que estava fazendo a instalação elétrica aqui da igreja, nós estávamos conversando algumas coisas, eu disse isso para ele. Aonde está a sua fé? Se a sua fé não está alicerçada aqui, infelizmente você não tem alicerce firme. Você está construindo a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha que é Jesus. Nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos alicerçar a nossa fé na palavra de Deus. Amém, irmãos? A nossa fé está aqui na palavra de Deus. Irmãos, o que separa a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo das seitas religiosas no mundo é o fundamento bíblico. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é uma igreja que está alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, deixa muito claro isso para nós. Lá em Mateus capítulo 7, abra lá a sua Bíblia comigo. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 21 a 27, o Senhor Jesus Cristo está tratando com falsos mestres, com falsos professores, que diziam ensinar sobre Deus e tudo mais. E aqui Jesus deixa claro para nós qual que é o fundamento que define aquele que ensina a verdade e aquele que ensina mentira. Veja comigo lá, Mateus 7, 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as cumprem, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados e muito queridos irmãos, com relação à prova da fé, quando a sua palavra estiver, ou melhor, quando a sua fé estiver sendo provada, não se desespere. Quando você estiver passando por momentos de dificuldade, por momentos de dúvida, por momentos de decisões, não se desespere. Irmãos, firme a sua fé na palavra de Deus, porque ela te mostrará o caminho que você deve seguir. Isaac confiou tanto nas promessas de Deus, que nem parece no texto que ele estava sendo provado, que a sua fé estava passando por um teste. Ele saiu com louvor aqui dessa provação. Mas o segundo exemplo, e talvez nós vamos ficar só neste exemplo,
por causa do nosso tempo. O segundo exemplo de provação está no mesmo capítulo, está no versículo 29 e 30, aí do nosso texto, de Gênesis capítulo 25. É a provação de Esaú. Vamos ler aí, versículo 29 ao 34. Gênesis 25, 29 a 34. A Bíblia diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vinde-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Versículo 33. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, nós estamos diante de um texto aqui que é um divisor de águas no Antigo Testamento. Irmãos, aqui vai definir todo o futuro de Israel. Uma decisão. Uma decisão. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto onde Esaú, ele passa por uma prova. Ele passa por um teste. Como primogênito, Esaú tinha o direito de receber toda a herança do seu pai Isaque. Toda a herança. Toda a herança. Sem falar das bênçãos que Deus havia prometido para Isaque, seu pai, e para Abraão, seu avô. Mas Esaú, irmãos, no momento da prova, no momento do teste, Esaú jogou tudo isso pelos ares por causa de um prato de guisado de lentilhas. Embora Jacó estivesse usado de astúcia para barganhar com Esaú, irmãos, ele poderia dizer não. Ele poderia, diante da dificuldade, diante do teste, dizer: eu não vou fazer isso, porque o meu direito de primogenitura foi dado por Deus. Eu não vou abrir mão das bênçãos de Deus na minha vida por causa de algo tão fútil, tão simplório, tão sem valor diante das bênçãos eternas. Eu não vou fazer isso. Mas, irmãos, o que nós vemos é que Esaú trocou todo o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Esaú não desprezou apenas a sua primogenitura, mas também as coisas espirituais. Nós estamos falando da obra de Deus. Esaú recusou-se ser usado por Deus, por causa de uma atitude, de uma decisão errada. Ele desprezou as bênçãos de Deus em sua vida. E por causa disso, Esaú perdeu as bênçãos que por direito pertenciam a ele. É interessante, irmãos, a importância desse texto, que muitos aí não dão valor a esse texto. É interessante que o texto aqui de Gênesis foi escrito muitos anos depois por Moisés. E naquela época de Moisés, quando Moisés estava registrando sobre esse texto aqui, ele fala assim: olha, Esaú ficou sendo conhecido como Edom, e tanto é que Deus vai tratar depois com Esaú, com os descendentes de Esaú, como Edom. Moisés está dizendo assim, ele ficou conhecido como Edom por causa desse momento aqui, ó, desse texto aqui. Esse texto aqui é um divisor de águas na vida de Esaú. Foi por causa dessa atitude aqui, irmãos,
que Deus escolheu depois Jacó. Foi por causa desse texto aqui. Ele desprezou as bênçãos de Deus. Ele foi reprovado diante de Deus. Reprovado. Reprovado. Nós sabemos que Jacó também não merecia as bênçãos de Deus. Nós não estamos falando de merecimento aqui, porque tudo que Deus nos dá é graça. E as promessas de Deus também eram pela graça. Jacó não merecia. Mas porque Esaú desprezou as bênçãos, ele foi rejeitado por Deus. Deus passou para Jacó. Jacó ainda bateu cabeça muitos anos, até que quando ele estava vindo da Mesopotâmia para Canaã, para encontrar os seus familiares em Canaã, ele teve um encontro com Deus. Ali a vida dele muda, até o nome dele muda. Passa de Jacó para Israel, de enganador para príncipe. Graça. Mas, irmãos, nada que nós fazemos, ou melhor, tudo que fazemos, tem consequências. Tudo. Nossas escolhas, nossas decisões sempre vão trazer consequências na nossa vida. E naquele momento de prova, Esaú acabou sendo reprovado. Nós também, irmãos, vamos ser provados, e podemos ser provados semelhante à prova de Esaú. Você pode se deparar a uma situação que você tenha que escolher as coisas espirituais ou as coisas deste mundo. Talvez você vai se deparar diante de uma situação que você vai ter que colocar na balança qual que é mais valoroso para você, é mais precioso para você. Se é as coisas eternas, se é as coisas de Deus, ou se é as coisas terreais, as coisas deste mundo. Que decisão você vai tomar? Que decisão você vai tomar ali? O que você escolheria? Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse também compartilhar com os irmãos. Nós todos aqui, eu acho que já ouviu falar sobre a história de Naamã, o sírio que tinha lepra e foi até Eliseu para ser curado da lepra. Eliseu, ele tinha um servo chamado Geazi. Esse servo de Naamã, esse servo de Eliseu, eu acredito de todo o meu coração que ele estava sendo treinado para ser o sucessor de Eliseu. Talvez você tenha até mais base para dizer o contrário, mas até o momento eu acredito que era isso que estava acontecendo aqui. Mas isso também não é a questão em si, tá? Irmãos, eu quero me usar de ilustração da atitude de Geazi. Naamã foi até Eliseu, falando que ele queria ser curado, e Eliseu falou assim, olha, vai lá no Jordão, se banha lá 7 vezes, mergulha lá 7 vezes, que você vai ser curado. Ele reclamou, a gente sabe da história mais ou menos, e ele foi lá, mergulhou lá 7 vezes e foi curado. Depois que ele foi curado, ele voltou à casa do profeta Eliseu. Ele queria dar presentes para Eliseu, em compensação da cura dele. Eliseu recusou tudo. Irmãos, ele não estava oferecendo 10 reais, não. Ele estava oferecendo milhões e milhões. Se fosse para converter tudo aquilo ali que Naamã tinha levado, daria milhões e milhões. Era muito dinheiro, era uma fortuna. E Eliseu recusou. Ele recusou, irmãos, principalmente para deixar claro para Naamã que as bênçãos de Deus não são compradas. Não se faz barganha com Deus. As bênçãos de Deus são graça sobre nossa vida. E Naamã vai embora. Só que Geazi, ele cresce o olho para cima das riquezas. Fala, o quê? Que aquele tanto de fortuna que Naamã trouxe, Eliseu não vai ficar com nada? Não, peraí que eu vou tirar uma dessa. Eu vou pegar minha parte disso aí. Não, eu tenho direito. Eu tenho direito. Ele correu atrás de Naamã e ele inventou uma bela de uma mentira lá. E Naamã veio e deu um monte de coisa para ele. Ele pegou, o que ele fez? Foi lá na casa dele, escondeu o pecado dele. E foi lá para
para Eliseu. Chegando a Eliseu, talvez ele estava até assim, né? Com a chavinha na mão assim, ó. Eliseu vira para ele e fala assim: Geazi, onde você estava, Geazi? Eliseu já sabia de tudo, irmãos. Sabe por que Deus perguntou para Geazi? Porque Eliseu perguntou para Geazi? Porque Deus estava dando a oportunidade de Geazi confessar o seu pecado. E o que ele mais uma vez fez? Onde que eu estava? Eu não estava nem numa parte nem na outra, eu estava aqui, não fui em lugar nenhum não. E por causa do pecado de Geazi, dessa atitude dele, a lepra de Naamã caiu sobre ele. Irmãos, a lepra de Geazi mostra as consequências de tomarmos decisões erradas. Geazi, ele poderia ser o próximo profeta de Deus. Ele poderia ser o próximo homem que Deus iria usar para abençoar o seu povo, para trazer a palavra dele ali à nação de Israel. Mas ele jogou a oportunidade e a honra, o privilégio de poder servir a Deus por causa de riquezas deste mundo. E, amados, certamente a nossa fé será provada quanto ao que é mais precioso para nós. O que vale mais para nós? As coisas deste mundo, as coisas desta terra, as coisas terrenas, ou as coisas celestiais, as coisas eternas? Nós precisamos examinar nossos corações. Precisamos fazer uma autoavaliação e perguntar para nós mesmos: nós estamos dando valor mais no quê? Nas coisas deste mundo ou nas coisas eternas? Irmãos, e o que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, é uma paulada em nós, se nós esperamos as bênçãos de Deus somente nessa vida. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz assim: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, nós precisamos dar valor nas coisas que verdadeiramente têm valor, que são as coisas espirituais, as coisas eternas. Nós teríamos mais um exemplo aqui, mas nós não temos tempo para entrar nele. Eu já vou para as considerações finais. Meus amados irmãos, você está preparado para enfrentar provas na sua vida? Você está pronto para enfrentar os testes que virão sobre a sua vida para provar a sua fé, se ela verdadeiramente é uma fé genuína ou se ela é uma fé falsa? Você está pronto para ser aprovado por Deus? Porque essa é a finalidade, ser aprovado. Os jovens, quando vão fazer o Enem, eu falo jovem porque eu fiz o Enem também faz pouco tempo, né? Então eu sou jovem, né, irmã? Então, não jovens, né? Então, quando o aluno vai lá fazer o Enem, né? Vai lá, né? Ele se dedica, pelo menos deveria se dedicar, né? Ele deve ali estudar, procurar se aprofundar, lembrar tudo que ele aprendeu no ensino médio, no ensino fundamental, para chegar lá na prova, no Enem, e ter uma boa média para que ele possa entrar numa universidade, né, se esse for o caso. O jovem normalmente faz isso. Por que o jovem se aplica tanto em estudar? Porque ele quer ser aprovado. Por que nós precisamos, irmãos, nos aplicar na palavra de Deus? Não somente nos colocar, né, numa situação de buscar na palavra de Deus a verdade, de buscar o conhecimento necessário, quanto também, e talvez principalmente aqui o caso,
de aplicar essas verdades na nossa vida, para que nós possamos ser aprovados por Deus. Deus quer que nós sejamos aprovados. E para isso é fundamental a palavra de Deus nas nossas vidas. É fundamental o nosso tempo de oração. É fundamental nós, irmãos, vivermos uma vida a partir do âmbito espiritual. Embora nós estejamos nesse mundo, nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Nós precisamos viver a partir do céu aqui na terra. Amém, irmãos? Nós precisamos, irmãos, viver o céu aqui na terra. Nós já temos a oportunidade de desfrutar todas as bênçãos celestiais aqui. A alegria, a paz, a comunhão com Deus. Nós desfrutamos aqui, mas ela é uma paz que vem de Deus, é uma alegria que vem do céu. E nós precisamos viver a nossa vida aqui a partir do céu. Eu conheci um pastor, que quando eu conheci ele já era bem idoso, né? E o tempo foi passando, ele foi sendo acometido de algumas enfermidades, né? Mas, irmãos, no final do ministério dele, as mensagens dele era só do céu. Ele só pregava sobre o céu, irmão Maurício. Ele ia subir no púlpito, a mensagem dele você já sabia, vai pregar sobre o céu, quer ver? E ele pregava sobre o céu. Sabe por quê? Porque ele sabia que faltava pouco tempo para ele encontrar com o seu Senhor. Ele estava vivendo a partir do céu aqui na terra. Ontem nós recebemos a triste notícia do falecimento da esposa do pastor Estevão Hilstes, a irmã Ivete. Ela foi acometida com um tumor no cérebro, né? Irmãos, ninguém quer passar por um momento desse. Ninguém quer passar. Eu não quero. E eu tenho certeza que ninguém quer aqui. Nós nos perguntamos por quê. Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu na vida dela? Essa é uma pergunta errada. Não é porque essa pergunta é a pergunta que devemos fazer. É até quando? Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos vulneráveis a isso. Nós estamos vivendo num mundo decaído, num mundo corrompido pelo pecado. E conforme já falamos inúmeras vezes, neste mundo é um lugar de sofrimento, é um lugar de aflição. Mas em Cristo Jesus nós temos a paz, amém, irmãos? Em Cristo Jesus nós encontramos o consolo, o conforto que tanto precisamos, que tanto almejamos. É em Cristo Jesus. A irmã Ivete hoje ela está no céu, irmãos. Mas o tempo que ela soube dessa enfermidade, que ela sofreu por causa dessa enfermidade, eu tenho certeza que a fé da irmã Ivete, ela se tornou mais preciosa do que qualquer coisa. Ela foi aprovada por Deus. Diante das dificuldades. Eu vi testemunho de irmãos em Cristo dizendo, a gente ia lá na casa da irmã Ivete para consolar ela, a gente saía consolado de lá. Irmãos, nossas esperanças não estão aqui, mas estão lá. Não estão lá. O que nós precisamos fazer, enquanto nós estivermos aqui, vivermos para que Cristo seja glorificado e para que a nossa conta no banco celestial aumente cada dia mais. Amém, irmãos? Cada dia mais. A palavra de Deus estará nos preparando para sermos aprovados. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele vai dizer que para nós nos apresentarmos diante de Deus aprovados, vai ser quando nós manejarmos bem a palavra da verdade. A palavra manejar significa partir, dividir, manusear bem a Bíblia, ter conhecimento. Quanto mais nós colocamos da palavra de Deus nos nossos corações, quanto mais nós crescemos em conhecimento da palavra de Deus, mais a nossa fé vai crescendo, mais a nossa fé vai amadurecendo.
Porque também o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Precisamos fazer que a Bíblia esteja abundante em nossos corações. A pergunta que quero fazer para terminar nesta noite é: quer ser vitorioso na sua vida? Quer vencer as provas que você enfrentará? Então, viva a palavra de Deus, confie no Senhor, confie nas promessas de Deus para a sua vida. Que nós certamente, no final, iremos olhar para trás e dizer: eu venci no poder do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Pai, obrigado pela palavra de Deus, pela mensagem que vem, ó Pai, aos nossos corações, que veio, ó Pai, realmente impactando nossas vidas, Pai, para que nós possamos estar preparados para enfrentar os momentos de prova. E que quando, Pai, passarmos por essas provas, que nós sejamos aprovados, confiando na Sua palavra, confiando no Senhor, nas promessas do Senhor, tomando as decisões corretas que precisamos tomar. E que nossas dúvidas também sejam dirimidas pela verdade e autoridade da Sua palavra. Ajude-nos, Senhor, capacita-nos para enfrentarmos esses momentos de provas, mas que no final nós sejamos aprovados e que quando o Senhor voltar, seja para a honra, glória e louvor do Seu santo nome. Obrigado por tudo, abençoe nossa igreja, que cada um dos amados irmãos possa ser aprovado diante do Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos. Amém e amém.